Olá pessoal, olá galera. Recebi uma mensagem a perguntar que linguagem de programação é que deve estudar para começar na programação, como introdução ou fundamentos. Isso é uma resposta difícil. Existem muitas linguagens de programação. Existem linguagens de programação de multipropósito ou linguagens de programação mais específicas. Podia aconselhar muitas linguagens, fazer aqui um estudo exaustivo sobre as linguagens que podia utilizar para cada uma das situações, mas presumo que não seja necessário tanto. Basicamente é o seguinte: para aprender a programar, eu aconselho uma linguagem, por exemplo, como o Python. É uma linguagem de muito alto nível, muito fácil de aprender. É difícil de arranjar uma linguagem tão fácil de aprender e tão poderosa como o Python. É multipropósito, dá para fazer, eu não digo tudo, mas dá para fazer quase tudo o que é utilizável nos tempos modernos. É muito rápido aprender a linguagem Python. Não é necessário muito tempo. Depois, a nível de tópicos avançados, depois tem uma curva de aprendizagem completamente diferente. Portanto, a nível dos fundamentos é rápido e depois, consoante formos utilizando os diversos módulos da linguagem, depois temos que aprender, quase como se fosse uma linguagem nova. Mas isso acontece com a maior parte das linguagens modernas e de uma forma, se calhar, ainda com uma curva de aprendizagem ainda mais forte. Como as linguagens de alto nível, que não são muito alto nível, que são alto nível, que são um bocadinho mais difíceis de aprender. São mais manhosas de aprender, como por exemplo o Java. Pronto, agora linguagens que também poderia aconselhar para fundamentos. Pronto, a própria linguagem Java, que foi a minha, foi com essa linguagem que no meu bacharelato de engenharia multimédia e que se utilizava naqueles anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, era a linguagem talvez mais utilizada. Ou então a linguagem C, que é uma linguagem também de alto nível, mas mais puxado para o médio nível, se pudermos dizer assim, e se aceitarem que eu diga assim. Mas claro que se nós aprendemos linguagens como o Pascal, continua a ter as suas linguagens baseadas em Pascal. Temos o C, o Java, o JavaScript e por aí afora. O PHP para a internet, para back-end, as linguagens de front-end, de internet, a começar pelo HTML e CSS, que nem sequer são linguagens de programação, mas que são bastante úteis nessa vertente. Basicamente, se calhar aquela que eu aconselhava para termos práticos seria a Python. É uma linguagem fácil de aprender, podemos fazer coisas bastante rápido, em poucos meses podemos ter produtos muito profundos e comercializáveis, uma curva de aprendizagem completamente geométrica. Não quer dizer que o Java não seja uma linguagem também a aprender. Como primeira linguagem, posso aconselhar então a linguagem Python. Se quiserem ter um nível mais teórico, saber fundamentos de programação mais avançados, que com a Python não é possível, e não querendo dizer que sejam necessários, é discutível. Há quem diga que é necessário conhecer linguagens com a complexidade do Pascal, do C, e depois na sua sequência do Java ou do C Sharp, ou o C jogo da velha, ou cardinal, ou do C++, cada um com as suas especificidades,
com muito mais semelhanças entre si. O Python é muito mais simples, é uma diferença abismal. Eu, como professor e formador de programação durante 20 anos e como programador quase desde os 9 anos de idade, eu comecei com a linguagem BASIC e depois passei para a Assembler. Posso dizer que quando aprendi Python senti a mesma facilidade quando aprendi o BASIC e o Assembly, lá na altura do GC Spectrum. Permitiu-me ir para todos os voos que eu queria. Eu posso contar os meus primeiros voos. A primeira vez que eu me senti programador a sério, eu estava a fazer um jogo que era um carrinho e vinha um buraco e tinha um avião a disparar um tiro. Agora parece a guerra da Ucrânia, mas na altura eram outras guerras. E então o Jeep ou o carro saltava ao buraco. Os gráficos não eram bons o suficientes para ver se era um Jeep ou se era um carro, mas era um Jeep. Saltava ao buraco, o buraco vinha e vinha o avião, tinha que desviar do tiro e desviar do buraco. Quando fiz o jogo em Basic, quando o carro andava era rápido, quando vinha ao buraco já ficava muito lento, e quando vinha o avião ainda ficava ainda mais lento, e depois quando disparava o tiro ainda mais lento ficava, aí era quase parado. E então utilizei o Assembly, e consegui resolver grande parte da velocidade. Depois o próximo passo era fazer completamente em Assembler, porque a parte do básico é que atrapalhava a velocidade. E então, mas depois estava a estudar e só tinha à noite, e se pudesse trabalhar todo o dia naquele jogo eu teria terminado. E então a mesma coisa se passa com o Python. O Python faz-me lembrar esses meus tempos. Não quer dizer que o Python só sirva para jogos, também servem. Dá para fazer esse jogo muito facilmente, que eu estava a dizer, em 2 ou em 3 dimensões. Mas não é isso, dá para as novas profissões mais faladas, qualquer coisa que vos venha à cabeça, o Python faz. Há pouca coisa que o Python não faz. É difícil para mim agora lembrar-me de uma coisa que o Python não faz. Trabalha em tudo o que me venha à cabeça que seja moderno. Todavia, a linguagem C, o Java, o C Sharp e o C++ e por aí afora, e as novas linguagens do Golang, da Google, e o R, e todas essas linguagens também são boas para aprender a programar. O que interessa é começar a programar. O que interessa é programar qualquer coisa. Aquelas linguagens de programação dos robôs e dos componentes eletrónicos e também dentro da robótica para ensino, aquelas linguagens também são boas para começar a programar. Também há linguagens de programação que dá para crianças que não sabem ler nem escrever e outras que são adequadas para crianças do ensino básico. Existem linguagens que só existem para o ensino. Eu nunca fui muito para essas linguagens, embora essas linguagens mais robóticas presumo que dê muito mais dopamina à aprendizagem, aumenta o interesse e a concentração, principalmente às crianças e aos graúdos também. Mas o que interessa principalmente para quem está a aprender os fundamentos é ter aquele pensamento abstrato e conceptual e teórico da programação básico e depois passar para tópicos mais avançados. Depois, se for preciso aprender outra, sabendo uma, consegue-se passar para a outra. Há linguagens que é mais difícil começar e depois mais fácil migrar, e há outras que é mais fácil de aprender, mas mais difícil migrar, porque depois a outra linguagem é um bocadinho mais complicada
e tem uma filosofia diferente e depois é mais difícil migrar, mas tendo os conceitos, mesmo tendo que aprender outros conceitos completamente diferentes e em maior número, quem já sabe a lógica de programação e os conceitos de programação e os fundamentos de programação, depois é só continuar. Em relação à programação, eu também sou da opinião que nós não devemos programar por modas ou porque toda a gente programa aquela linguagem. Nós devemos utilizar aquela linguagem que nos sentimos mais à vontade e que consideramos, depois de um estudo nosso, ou de falarmos com alguém, ou de investigarmos, aquela linguagem que é mais adequada para aquilo que queremos fazer. Se por acaso nós fizermos depois outra coisa e aquela linguagem não servir para outra coisa, para um projeto diferente, tal como eu tive que fazer, adaptamos e avançamos para outra linguagem. A curva de aprendizagem é muito mais rápida depois de saber a primeira. Comentem aqui, por exemplo, qual foi a primeira linguagem que vocês aprenderam, se ainda não aprenderam, mas que queriam aprender, se estão de acordo comigo, se não estão, se complementam alguma coisa. Este assunto tem muito mais que complementar, eu falei muito leve. Partilhem este vídeo nas redes sociais, subscrevam este canal. Obrigado, estou grato por assistirem até ao fim. Despeço-me e até ao próximo vídeo.